Sir Charles Bell, nascido no dia 12 de novembro de 1774 em Edimburgo, Escócia, faleceu aos 67 anos em 28 de abril de 1842 em Worcestershire, Inglaterra. Foi um anatomista, cirurgião, artista e fisiologista. Escreveu diversos livros sobre suas pesquisas. Teve seu estudo sobre o sistema nervoso e o cérebro publicado em 1811, chamado Uma Ideia de uma Nova Anatomia do Cérebro. Nesse livro, descreveu sobre seus estudos e constatou sobre a diferença entre os nervos sensoriais e os nervos motores, sendo o primeiro a fazer tal distinção. Essa obra foi considerada a Magna Carta da Neurologia e, por isso, foi considerado o fundador da neurologia clínica. Charles Bell foi um dos primeiros a combinar estudo científico da neuroanatomia com a prática clínica e, em 1821, publicou On the Nerves, dando conta de alguns experimentos sobre sua estrutura e funções que levam a um novo arranjo do sistema, que continha a descoberta mais famosa de Charles Bell, sobre o nervo facial ou sétimo nervo craniano ser um nervo de ação muscular, que era cortado como uma tentativa de cura para a neuralgia facial, que muitas vezes causava uma paralisia unilateral dos músculos faciais, conhecida hoje como paralisia de Bell, que acarreta dormência e fraqueza nos músculos faciais, assim como paralisia e queda da pálpebra superior. Em junção ao fisiologista francês François Mangendier, descobriram sobre os nervos espinhais, onde suas raízes anteriores continham apenas fibras motoras e as posteriores apenas sensoriais, com condução de impulsos unilateral, que levou ao nome da lei Bell-Mangendier. Rudolf Virchow, responsável pela patologia do maior hospital de Berlim, ficou conhecido como o pai dessa área. Em 1845, demonstrou que as células doentes derivam das células sadias de tecidos normais, devido à sucessão da vida, pois as células só se originam de outras pré-existentes. Assim, iniciou também a ideia do processo de reprodução celular. Não aceitava teorias sobre os germes como os causadores de todas as doenças. Demonstrou também que nos vasos sanguíneos poderiam ser formados trombos, formando êmbolos. Assim, possuía três princípios básicos que explicavam o aparecimento das doenças: o princípio da localização, da lesão celular e do perigo. Portanto, Virchow foi o primeiro a descrever e nomear doenças como leucemia, embolia, trombose. Louis Pasteur viveu entre os anos de 1822 a 1895. Foi um cientista, químico e bacteriologista francês e desenvolveu a vacina contra a raiva. A história conta que desde criança se sentia sensibilizado pelos casos de raiva humana, já que a doença sempre era considerada morte. O principal motivo que levou às pesquisas foi quando foi a um hospital acompanhar uma criança que estava internada com hidrofobia. Lá, o cientista coletou amostras da saliva da criança, que foi diluída em água e injetada em coelhos. Esses morreram 36 horas depois, e o sangue coletado desses animais continuava letal para coelhos e cães. Então, ele utilizou das pesquisas constatadas da coleira das galinhas que a passagem sucessiva de alguns micro-organismos por outros seres vivos poderia aumentar ou atenuar sua virulência, para desenvolver então a vacina contra a raiva. Em 1885, ele publica um artigo descrevendo 2 casos de pessoas que tinham sido mordidas por cães hidrofóbicos e curadas por sua vacina. Um dos maiores símbolos da medicina é o estetoscópio. O estetoscópio surgiu em 1816, quando o médico francês René Laennec desenvolveu um tubo de madeira com uma ponta similar a uma trombeta, que, quando em contato com a caixa torácica, emitia sons do paciente para o médico. A motivação para a fabricação de um aparelho para ausculta veio a partir de consultas, onde René classificou o método de colocar o ouvido diretamente no tórax da pessoa como impraticável, devido ao sexo, condições físicas, entre outros fatores. Além disso, Laennec também classificou os sons de diagnóstico de doenças como tuberculose, pneumonia e bronquite. Aos 45 anos, René morreu de tuberculose e foi diagnosticada através do estetoscópio. Robert Koch descobriu no século XIX o bacilo da tuberculose. Ele foi um médico patologista e bacteriologista responsável pela compreensão atual da epidemiologia. A doença tuberculose já foi encontrada em múmias do Egito Antigo 3.000 anos antes de Cristo, e Robert, em 1882, anuncia a descoberta do causador. Após 2 cobaias infectadas com material, ele preparava amostras, coloria e examinava-as no microscópio. E, além disso, provocou a doença em animais com essa cultura. Com o telégrafo, na época, a notícia correu rapidamente, e assim a doença, que era até então romantizada pela literatura, passou a ser qualificada como um mal social. A descoberta foi um grande passo na luta pelo controle da doença, e Cook ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1905.
Importantes para as descobertas científicas, os Curie, modo com o qual o casal de físicos Pierre Curie e Marie Curie foram conhecidos, foram responsáveis por realizarem grandes descobertas, sendo uma delas a da radioatividade. O estudo sobre radioatividade teve início a partir do estudo de fosforescência, feito por Becquerel, onde este suspeitava ver no átomo de urânio algum outro elemento além de urânio. Logo no início do estudo, já detectaram que os átomos de urânio variavam na intensidade radioativa. Assim, o casal passou a isolar o metal, conseguindo em 1898 descobrir o elemento polônio, 300 vezes mais radioativo que o urânio, e o rádio, 900 vezes mais radioativos que o urânio. O polônio teve esse nome em homenagem à terra de Marie. Em 1903, o casal, junto com Becquerel, ganharam o Prêmio Nobel da Física. Nasce em 1856 Sigismund Freud. Com 17 anos, Freud ingressou na Universidade de Medicina de Viena, na Áustria, na qual começava seu interesse por sistema nervoso e estruturas do cérebro, além de conhecer sua futura esposa Martha Bernays. Em 1885, Freud decide viajar para a França e trabalhar com hipnose. De volta a Viena, utilizando os conhecimentos adquiridos da hipnose, Freud passou a atender mulheres judias consideradas loucas. Pouco se sabe sobre as pesquisas de Freud até 1894, porque por duas ocasiões ele destruiu seus escritos, em 1885 e em 1894. Ele teve muitos problemas com a criação de seu pai, e por isso parte de seus estudos são muito relacionados à criação do indivíduo. Freud passou pela perseguição nazista, saiu de Viena e era invalidado pela comunidade científica. Morreu de câncer na mandíbula aos 83 anos de idade. Supõe-se que tenha morrido de uma dose excessiva de morfina. Atualmente, o que fica de Freud são suas descobertas, teorias, didática e o seu legado como pai da psicanálise. Caso de beriberi. O beriberi deriva de uma palavra ciganesa que significa fraqueza e consiste na deficiência de vitamina B1 no organismo humano. Tem incidência em países que utilizam o arroz branco como alimento básico. Entre os sintomas inclui-se complicações cardíacas, perda de sentido do tato, elevação da temperatura, atrofia dos músculos dos membros paralisados e uma síndrome de perda geral, e pode levar a óbito. A doença de beriberi no Brasil do século XIX foi responsável por angústias, sofrimentos e mortes humanas, que fomentou um notável avanço da ciência médica e da nutrição. Em Goiás, embora a literatura médica do período não mencione, as pesquisas documentais têm comprovado que ela se manifestava de forma endêmica e por muitas vezes epidêmica na região. Esse foi o nosso trabalho sobre a história de ouro da medicina no século XIX. Obrigada pela atenção.